Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Peço desculpas que eu estou com um pequeno resfriado. Eu peguei no final de semana lá em Brasília, estava um solão e de repente virou o tempo. Mas nós vamos procurar responder da melhor maneira possível. Agradecer o Carlos, né, a parceria com o sindicato. Trazer um abraço em nome da diretoria das séries a todos vocês, que infelizmente não pôde estar presente, e aí me designou para estar aqui com vocês. E aí vou trazer, pessoal, em termos gerais, para depois a gente entrar nos mais específicos, né, um contexto das séries, né, acredito eu que a maior parte, quase todos, acompanham, né, a evolução das séries, com relação aos seus planos, os dois planos que nós administramos, o plano básico, né, Embrapa básico, para aqueles mais antigos, né, e o plano Flex Séries para aqueles mais novos, né. E aí a gente vai trazer alguns números, algumas informações aqui institucionais, e depois assim a gente passa para a discussão. Obrigado. Bom, pessoal, aqui só para a gente contextualizar as séries em números, né? Além da Embrapa, nós administramos também os planos da séries, né, do seu quadro próprio, da EPAGRE, que é aqui de Santa Catarina, né, Emater Minas, a EPAMIG, as duas lá de Minas Gerais, a SIDASC, também aqui de Santa Catarina, a BDI, que é lá de Brasília, é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e, recentemente, a Emater DF, além das duas instituidoras, a ANAPEC e a AMAER. A ANAPEC representa lá os aposentados e pensionistas das séries, e a AMAER, que representa os aposentados lá de Extensão Rural de Minas Gerais. Essas duas instituidoras, elas instituíram o Plano Família Séries. Eu acredito que também a maior parte já deve ter ouvido falar do Plano Família Séries. Bom, então nós administramos 18 planos de benefícios, né? Então só da Embrapa eu comentei, são 2, e um plano de gestão administrativa. Esse plano de gestão administrativa é para fazer a gestão administrativa da fundação. Ao todo são 12,6 mil participantes, 6,5 mil assistidos, em torno aí de 33 mil dependentes, né? Quando eu falo dependentes, são cônjuges, são filhos, né? São os dependentes legais. Em termos de patrimônio, nós alcançamos agora em dezembro 7,4 bilhões de reais desses 18 planos. E completamos agora, no dia 13 de fevereiro, 40 anos de existência, né? Estamos esse ano, inclusive, com uma comemoração especial nesses 40 anos. Todas as viagens que nós fomos fazer às unidades, nós vamos estar enfatizando esse tempo de vida da Fundação. Bom, em termos de representatividade dos planos da Embrapa, nós temos aí 63% do quantitativo de participantes assistidos, né? As séries ao todo são 19 mil, né? Somando aqueles 12.600, né, com 6.500, são 19 mil. E só a Embrapa representa 12.050 participantes assistidos, né? Então são 63%. Em termos de patrimônio, um pouco mais, 75%. Né? Dos 7,4 bilhões, os dois planos da Embrapa, eles detêm aí 5,6 bilhões de patrimônio administrado lá pela Fundação Séries. Aqui, para passar rapidinho, em termos de estrutura de governança, é fundamental colocar isso. Acredito que, vez e outra, essas informações que são veiculadas na mídia sobre os fundos de pensão, sempre acaba saindo com a conotação muito ruim, né? E muitas vezes acontece, né, esses casos aí emblemáticos que nós já ouvimos falar, muito acontece, tá, nessas estruturas de governança aqui, né? Ou seja, o funcionamento efetivo dessa estrutura de governança. Então, todos devem acompanhar. Teve eleição recentemente para o Conselho Deliberativo Fiscal, né? Os representantes no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
Lá na fundação são 6 membros, então só da Embrapa, no Conselho Deliberativo, são 4 membros, né? Então a alternância entre indicados da diretoria da Embrapa e também os eleitos pelos empregados, né? Agora, recentemente, foram eleitos 2 representantes para o Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal são 4 membros, no qual a Embrapa ela tem 2 conselheiros, um eleito e um indicado, né? E os outros 2 são indicados por outros patrocinadores. Tá? Tivemos também, inclusive, eleição recentemente. A administração geral, nós temos um diretor superintendente. O diretor superintendente é o José Roberto Rodrigues Pérez. Né? Ali está a AGI, porque recentemente foi criada uma função de administrador de gestão de riscos. Quem é que criou essa função? O nosso órgão regulador. Ele tem que destacar um administrador de gestão de risco, assim como o administrador é responsável por plano de benefícios, que é o RPB, né? Que é o diretor de seguridade, que é o senhor José João Reis. Né? E, perdão, Washington Luiz. O José João Reis foi diretor e agora ele foi diretor de seguridade e ele é diretor de investimentos. Tá? Uma correção, que foi uma troca recente. Que o José João Reis, que é diretor de investimentos, ele é o administrador estatutário tecnicamente qualificado. Tá? Não me perguntem por que esses termos foram definidos. Quem definiu exatamente foi o nosso órgão regulador. Bom, o importante dizer é que os 3 são indicados pela diretoria da Embrapa. Tá? E já escutamos, já tivemos diversas perguntas sobre exatamente essa questão da ingerência política na Fundação Ceres, sobretudo nos cargos de indicação. Graças a Deus, até hoje, a Embrapa teve muita sabedoria, muito discernimento para fazer as boas indicações e a Fundação, de fato, está tamponada para qualquer tipo de ingerência política nos últimos tempos. Tá certo? Nós temos aqui a figura dos comitês, né? Comitê de investimento, comitê de seguridade, comitê de ética, comitê consultivo de planos. Eu não sei se tem algum membro do SIMPAF que faz parte do comitê consultivo de planos aqui. Tem algum membro que representa? Não, né? Mas lá na base tem, na sede tem, né? Eu acho que fica mais na sede, não é isso? Temos as auditorias e fiscalizações, é o que inclusive nós chamamos de Big Brother, porque nós somos acompanhados diariamente. Qualquer movimentação que nós fazemos, a Previc, que é o nosso órgão regulador, ela acompanha. Muitas vezes a gente recebe até ligações, tá? Vocês estão efetivando tal operação com fulano de tal, valor tal, quantidade tal? Sim, estamos. Tá? Então, nós temos acompanhamento em tempo real, tem uma controladoria interna, temos auditorias independentes obrigatórias, que são contratadas a cada 4 anos, e essa auditoria ela promove, no mínimo, 4 auditorias por ano, tá? Além da auditoria da Embrapa, que está a cada 6 meses lá nos fiscalizando. Tá? Sem dizer também a fiscalização da Previc, que foi essa que eu exemplifiquei, que está periodicamente lá nos acompanhando. E o nosso grande desafio, pessoal, é manter esse equilíbrio aqui, ó, entre ativo e passivo. O que seria o ativo? Seria os recursos garantidores dos planos, e o passivo seria o compromisso, ou seja, o compromisso referente ao pagamento de benefícios de cada um de vocês e os nossos demais participantes. Tá? E os assistidos, aqueles que já estão recebendo benefício. Isso aqui é o grande desafio que nós temos, porque nós temos um mercado financeiro hoje muito desafiador, né? Com várias premissas aí de mercado meio diferentes conforme o nosso contexto atual, e nós temos aqui na parte do passivo um fenômeno aí muito interessante, que é a longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo muito mais, que é algo super interessante. Porém, a formação de poupança para essa longevidade nem muitas vezes aconteceu da sua forma de vida. Então, tem esse equilíbrio, além dos aspectos, né, dinâmicos que acontecem aí na sociedade, o contexto demográfico, a gente acaba tendo que incorporar ao nosso contexto e, de fato, buscar esse equilíbrio.
Aqui um detalhamento do quadro social, um nível de adesão da Embrapa, que é considerado muito elevado, né? Muito elevado, comparado aí a outras fundações, que nós temos dos 9.168 empregados, 87% deles são participantes da fundação, né? Nós temos 3.558 no plano 59 no plano básico e 4.426 no plano flex, tá? E nós já temos uma parcela bem significativa de assistidos, são 4.065, né? A grande maioria ali, mais de 90% deles no plano básico, né? 4.017 e no flex 48. Esse quadro aqui é um quadro muito importante que a gente sempre gosta de destacar nas nossas apresentações, que é o quanto que os benefícios de risco, tá, eles representam com relação aos outros tipos de benefícios que são oferecidos pelos planos. O que é o benefício de risco, pessoal? Benefício de risco é aquele benefício que cobre os fatos, né, não previstos com relação à invalidez, com relação à pensão por morte do participante ativo, com relação a auxílio-doença e com relação à reclusão. Ou seja, são aqueles fatos imprevistos no qual qualquer um de nós estamos sujeitos, né? Olha o quanto que representa os benefícios de risco dos dois planos da Embrapa. Tem planos lá nossos que representam até muito mais. Chega até, dependendo da patrocinadora, chega até 35%. Aqui na Embrapa, representa 20,86, né? A gente tem um quantitativo razoável aqui de pessoas que tiveram morte precoce, né? E aí, quando a gente fala de plano de previdência, que a gente compara o nosso plano de previdência complementar, patrocinado, né, administrado por uma fundação, que não visa lucro, como as séries, e a gente vê os bancos oferecendo, muitas vezes, esse tipo de benefício aqui não é oferecido. Normalmente são oferecidos benefícios programados. Okay? Então é fundamental a gente ter em mente esse tipo de proteção, de cobertura que o plano está trazendo, tá? Porque representa muito nos planos. Bom, e aqui um quadro de evolução, né? Um quadro de evolução patrimonial, entre 98 e 2018, né? Em 98 nós tínhamos lá 503 milhões de patrimônio administrado e estamos chegando aqui a quase 7 bilhões e meio de patrimônio, né? Uma evolução muito significativa. Em termos também de magnitude de pagamento de benefício, né? Que aqui está a nossa grande finalidade. Esse patrimônio aqui ele se justifica para exatamente pagar benefício, não tem outra justificativa, né? Algo que a gente está fazendo hoje para lá no futuro a gente ter de benefício. Então, no último ano agora nós já pagamos 321 milhões, tá, em benefícios, tá, somando, considerando todos os planos. Nesse espaço temporal aqui de 98 a 2018, já foram pagos 3,1 bilhões de reais, tá, em benefícios dos nossos participantes e assistidos. E aí, em termos de investimento, que é super interessante, que daqui em diante eu já começo a fundamentar aí a fala para os questionamentos, inclusive de PDI, né? Também reiteradamente questionado pelos nossos participantes nas nossas visitas, né, nas nossas idas, como é a distribuição dos investimentos da Fundação, né? A gente escuta muito falar, o próprio Max colocou a questão dos fundos de pensão, né, a interferência que eles fazem, né, alguns grandes, como por exemplo do Banco do Brasil, que tem um patrimônio de 200 bilhões, né, que tem uma participação acionária na Vale gigantesca, né, e qualquer movimentação que tiver de interferência, inclusive, né, vindo de governo, pode gerar um impacto muito grande no mercado. Então, isso aqui, reiteradamente, como eu coloquei, é questionado. E nós temos aqui, pessoal, uma parcela muito segura dos recursos consolidados. Aí eu vou mostrar do plano básico, plano flex daqui a pouco, mas não vai mudar muito desse contexto aqui, desses números. Nós temos uma parcela muito significativa em renda fixa. Por quê? Porque a séries primou sempre uma gestão muito prudente e conservadora. Okay? E quando eu digo ali renda fixa,
aqui a gente deve ter 90% a 95% dos recursos aplicados em títulos públicos. Tá? Que nós temos uma segurança muito maior nesse tipo de aplicação do que no mercado privado. E aí nós temos uma participação de 9,66% em renda variável, né, em papéis de primeira linha, que, né, nós consideramos, né, então é exemplo da própria Vale, é exemplo de Petrobras, tá, é exemplo de outros papéis que nós temos tido bons resultados. Aqui no segmento imobiliário, com relação a imóveis e fundos também, fundo de investimento, nós temos 4,4%, né, desses 7,3 bilhões. E estruturados, nós temos aqui 2,61, são fundos. E, por fim, aqui, em torno de 1%, 75 milhões, operações com participantes. Operações com participantes. Então, é uma distribuição muito parecida. Aqui no plano Flex, já passou de 1 bilhão, um plano que nasceu tem pouco tempo, né? Nasceu em 2007. Então, um plano aí que tem 12 anos, já tem um patrimônio muito considerável, né? Ele acaba tendo uma parcela um pouco maior aqui em renda fixa comparada ao plano básico, em função da formação de capital desse plano, né? Um plano de 2000 que nasceu em 2007, com relação ao plano que nasceu em 79, né? O plano básico nasceu em 79. Então tem uma formatação de composição de carteira um pouco diferenciada, tá? Mas acaba tendo, no geral, né, a predominância, isso que é importante colocar, a predominância em renda fixa. Okay? Aqui em termos de resultado, que são as principais informações para o plano, né? Até então eu trouxe informação, né, de composição de carteira, números. Aqui está uma das principais informações que nós temos que se atentar, que é a saúde financeira do plano. Ou seja, no momento que eu considero todo o patrimônio que o plano tem, tá, vis-à-vis o compromisso dele, que é chamado provisão matemática, quanto que ele tem de saldo. Ou seja, o que eu tenho de patrimônio cobre o que eu tenho de compromisso? Tá? Em outras palavras, é isso. Então, no plano básico, fechamento de 2018, quando a gente fez essa conta, nós chegamos que nós temos um superávit, né, de 122 milhões contábil. Tá? É um valor contábil superávit. Além disso, nós temos uma gordura adicional de 183 milhões. Por que uma gordura adicional de 183 milhões? Eu falei que o plano Embrapa básico ele é de 79. Então, ao longo do tempo, quem acompanha a economia aí sabe perfeitamente que a economia, a taxa de juros, ela chegou lá no pico dos anos 90 a 23%. Né? Depois foi baixando a taxa Selic, né? E depois foi baixando, hoje está em 6,5%, né? Enquanto se esperava até um crescimento, há a perspectiva de uma queda. Então, ao longo desse tempo, a Ceres, logicamente, fez suas aplicações. Então, lá no passado, ela adquiriu bons títulos. Títulos que pagam acima da taxa mínima atuarial, que é a taxa mínima que corrige o nosso passivo. Ou seja, essa gordura que advém dessa diferença. Enquanto eu tenho a necessidade de uma taxa de, vamos colocar aqui como exemplo, 5%, eu tenho títulos que têm a taxa de 8%. Então, eu tenho uma taxa além da minha necessidade. É a gordura adicional que eu tenho. Porém, eu não posso contabilizar isso, né? Por isso que eu falei aqui, está colocado como equilíbrio técnico contábil. Não está contabilizado porque ele, ao longo do tempo, ele vai ingressando no patrimônio, porque ele é um título que tem um vencimento longo, um vencimento de 2040, 2050, tá certo? Porém, o nosso órgão regulador ele nos permite considerar essa conta, tá? Essa gordura na nossa conta aqui de superávit. Então, nós temos um superávit, resumindo, nós temos um superávit então no plano de 300 milhões. Tá? Isso é uma situação bastante confortável. No encontro que nós tivemos há 2 ou 3 semanas, né, Carlos?
tiveram várias perguntas sobre isso, e acho que uma das perguntas foi: qual é o número ideal? Tá? Qual o número ideal aqui que nós teríamos para o plano? Se isso aqui fosse 0. Tá? Por quê? Porque esse recurso aqui, em algum momento, se ele continuar acumulando, ele vai ter que ser distribuído. Tá? O ideal, o equilíbrio, é você, quando compara uma coisa com outra, né? No caso, comparando o número, né? Onde um é patrimônio e o outro é compromisso, aí no final das contas ele ser 0. Okay? Esse é o ponto, de fato, é o ponto de equilíbrio correto. Então, esse número continuando crescendo, né? Melhor é ter número positivo, concordam? Fundamental ter número positivo, mas esse valor aqui, continuando crescendo na magnitude que ele está, em algum momento, né, temos até regras para distribuição, pode ser que venha a ser distribuído no futuro. Tá? A situação do plano Embrapa Flex Series, olha, é a situação como eu falei, o exemplo clássico, né? O que ele tem de patrimônio, ele tem de provisão. Tá? Então, o equilíbrio contábil dele está 0. Então, ele está no estado, né, perfeito. Porém, ele ainda tem um ajuste de precificação de 4 milhões e 500. Ou seja, tem uma gordura adicional também, tem uma reserva bem interessante. Todos ouviram? Todos ouviram? Por quê? Porque, veja só, vai ter não é ruim, mas o que acontece? A distribuição tem várias regras e ela nem sempre considera a justiça feita para toda a massa de participantes assistidos. Por quê? Porque ela pode vir em algum momento tardio. Concorda que esse patrimônio aqui, olha, todos os participantes contribuíram para ele? Todos os participantes contribuíram. Assim como esse resultado de superávit, todos contribuíram. Se a regra me impossibilita de fazer uma distribuição no tempo que todos estão vivos, por exemplo, tem outros aspectos, mas esse é um dos principais. Se eu não posso fazer a distribuição com todos vivos, só posso fazer lá na frente, porque qual a regra hoje para vocês terem ideia? Esse número aqui, tá, ele tem que ser 25% deste número aqui. Então, para ser 25% hoje, eu tenho que ter um superávit ali de quase 1 bilhão para começar, depois de 3 anos, a ter regra de distribuição. E a regra de distribuição tem várias maneiras de fazer. Uma delas é distribuir cash, outra delas é suspender contribuições, e a patrocinadora recebe aí na metade do valor. Então, vamos imaginar, é além dos 1 bilhão, como eu coloquei. Se tiver um superávit adicional de 100 milhões eu posso distribuir. Esses 1 bilhão fica com o plano. Para quê? Entendeu? Nós temos essa impossibilidade. Daqui a pouco essa massa aqui só vai ter assistidos, só vai ter pensionistas. Os últimos pensionistas, eu até comentei, podem se dar bem ou podem se dar mal. Normalmente podem se dar bem, porque esse número aqui tende a crescer. Tá? De forma conjuntural, né, com o mercado financeiro oscilando, esse número aqui oscila também, logicamente, mas de forma estrutural, a tendência, se não houver mudanças, é que esse número aqui cresça ou se permaneça na magnitude que está. Então, concorda que lá na frente, você contribuiu para formar esse capital, contribuiu também para formar esse superávit, pode ser que você não faça parte, não seja contemplado com a pequena parcela dele, a sua parcela que é devida. Entendeu? Então, tem suas complicações a distribuição, tem suas complicações. As entidades que passaram por distribuições é uma dificuldade muito grande. A Previ é uma delas, que já passou por isso. Nós temos um plano lá, que é da EPAMIG, que nós vamos agora ter que obrigatoriamente fazer a distribuição. Tem uma negociação com o sindicato tem que participar, porque ele tem que dar a orientação da vontade dos empregados. Tá? Então, muitas vezes, isso demora até anos para poder se ter uma solução. Como nós tivemos lá na Previ, teve discussão porque a Previ devolveu 10 bilhões um tempo atrás para o Banco do Brasil, e os empregados questionam isso até hoje. Mas como assim? Ela deposita para mim, o dinheiro é meu, né? Porque a partir do momento que o dinheiro entra na série, o dinheiro não é da Embrapa mais. O dinheiro é dos participantes. Ok? Como é que ela
tem direito a essa parcela desse superávit? Bom, isso é uma discussão aí legal, porque tem uma resolução que definiu isso. Não é a lei complementar. Nós somos regidos pela lei complementar 108 e 109. No caso da Embrapa, é a lei 108. Né? A lei não prevê essa regra de distribuição. Quem prevê é uma resolução de um Conselho Monetário, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, perdão. Né? Então, tem uma discussão aí de hierarquia de poderes, mas a resolução é o normativo que predomina. Então, quem tem essa realidade de distribuição tem operado dessa maneira. É, de fato, uma discussão emblemática. Então, complementando aqui, seguindo aqui do Embrapa, Embrapa Flex, então, está na situação de equilíbrio, né? Isso aqui que é o ponto principal. Além disso, tem um superávit aqui por conta do ajuste de precificação. Bom, pessoal, falando aqui, já introduzindo a questão do PDI, né? Vários questionamentos chegaram, não só de empregados, participantes, a própria Embrapa formalizou vários questionamentos. É importante que se diga que a Embrapa tem o tempo inteiro, está o tempo inteiro muito preocupada, tá, com os possíveis impactos que a saída aí, uma saída razoável de empregados possa trazer para as séries. Isso desde lá da época do Dr. Maurício, da época lá da doutora Vânia. E eles nos procuraram diversas vezes, estiveram inclusive pessoalmente discutindo com a diretoria, tá, sobre essa preocupação, colocando essa preocupação. Ou seja, se sair 2.400, 2.500, 3.000 pessoas, o que acontece com o plano? O plano vai entrar em colapso? O que foi em todos os momentos colocado para a diretoria? Não vai ter nenhum impacto para o plano. Tá? Por que não vai ter nenhum impacto para o plano? Porque o plano tem regras de aposentadoria. E regras de aposentadoria preenchidas, tudo está considerado aqui nos compromissos, no cálculo atuarial que é feito. Né? O cálculo atuarial considera tudo isso. Tá? Então, foi sempre assegurado, e está aqui a minha palavra externada a vocês, que saindo esses 2.500, 2.000, o número que for, dentro das regras, né, lá do PDI, dentro das regras de aposentadoria, o plano em nenhum momento vai sofrer impacto. Né? Ou seja, vai ter um rombo para o plano. Isso aí não é, de maneira nenhuma, tecnicamente esperado. Tá? Sobre a questão técnica, não há nenhum risco sobre isso aí. Ok? E aí, seguindo aqui, só para passar rapidinho, é fundamental também vocês tomarem nota disso. Né? A gente tem obrigação de dar transparência. O quanto que custa a gestão das séries para os nossos participantes assistidos. Tá? Isso aqui é fundamental. Olha, aqui estão os números. Quanto que nós gastamos por ano, né? Gastamos aqui no último ano, nós gastamos 28 milhões para administrar o quê? Para administrar os 7,4, 7,5 bilhões de reais. Tá? Se você for colocar o seu dinheiro para um banco administrar, ele vai cobrar, se for o Banco do Brasil, em média de 3% do seu capital. Se for outros bancos, em torno de 2% a 2,5%. Nas séries, custou 0,39%. Tá? Isso é fundamental. Nosso limite legal é 1%. Nós estamos muito abaixo, tá, no nosso limite legal. Então, o que isso quer dizer? Se a gente fosse cobrar no limite legal o que a gente teria um gasto aqui, poderia ter um gasto de 73 bilhões. Nós, sistematicamente, temos tido um custo cada vez menor. Nessa relação aqui, percentual com relação ao patrimônio. Ok? E sabido também que recentemente saiu uma resolução lá, CGPAR 25, acredito que o sindicato também esteja acompanhando. É uma resolução que trata, aí, entre outros aspectos, de alteração de regulamento. Né? O nosso plano básico vai precisar alterar um item no regulamento, é um item muito pequeno, muito mínimo, não representa muita coisa, mas no bojo lá das regras dessa resolução, vem a questão da economicidade, tá, da gestão dos planos. Por quê? Porque a gente sabe perfeitamente, pessoal, se a gente for fazer uma amostragem de todas as fundações que nós temos no Brasil, essa realidade aqui é muito diferente. Tá? Mesmo a gente tendo um limite legal de 1%, tem fundação que chega a gastar 2% do seu patrimônio lá administrado para fazer a gestão dos planos.
Então tem, de fato, uma diferenciação muito grande aí e o governo está de olho. O governo busca eficiência, porque isso acaba, na metade da conta, né, sendo atribuída a ela, a ele, porque a Embrapa, no caso, paga metade desse valor aqui, né? Vocês pagam a metade, a Embrapa acaba pagando, custeando a metade desse valor. Então, há uma preocupação muito grande em cima da gestão, a eficiência no que se diz a gasto, né? E também no que se diz com relação à solvência dos planos, porque eu estava comentando com um colega lá da Codevasf. Não adianta nada eu cobrar um preço aqui, um valor, para dar funcionamento, para dar qualidade e eficiência na administração, muito baixo, e, de fato, entregar para o meu participante um déficit. A gente tem fundações aí que cobram absurdos de contribuição extraordinária. Absurdos. A Petros fez recentemente agora, né, lá dos colegas da Petrobras, um equacionamento, tem acho que 1 ou 2 anos, aí, de 26 bilhões. O plano tinha um patrimônio de 50 bilhões. Isso é metade do patrimônio do plano. Né? Se eu fosse comparar aqui, seria na realidade num plano aqui em Brapa Básico, eu falar assim, gente, ó, tem ali 4 bilhões, vocês vão ter que contribuir para cobrir 2 bilhões e meio. Entendeu? Então, a eficiência se diz nesse sentido também. Não é só gastar pouco, é entregar o principal. Lógico que tem que respeitar as premissas que nós temos. Né? E, graças a Deus, a série está conseguindo fazer isso. Está conseguindo entregar para o participante uma segurança, né? A um custo também, um custo eficiente. Aqui foi um comparativo que nós fizemos, pessoal, com todas, ou quase todas, as fundações, fundo de pensão de patrimônio público federal. Tá? E nós chegamos à conclusão que nós temos o segundo menor custo no Brasil, custo per capita. Só quem está ganhando da gente lá é a CAPEF, que é o do Banco do Nordeste, né, com a diferença muito pequenininha aqui. Ó. Isso aqui foi 2016, mas esses números não mudam muito. Tá? A nossa diferença era muito baixinha aqui. Tá? É um quadro que mostra eficiência na gestão. Né? Então, para vocês terem ideia aqui, só a título ilustrativo, tá? Não tenho a menor noção, menor intenção de gerar polêmica. A Centros, que é do Banco Central, ela cobra para os seus participantes assistidos, de taxa de administração, R$20 mil ano. Então, muitas vezes o nosso participante ele não contribui nem com R$20 mil no ano. É o que eles pagam lá para o plano gerir o seu recurso. Tá certo? Então, é fundamental a gente está de olho nessas premissas. Um só. 20 mil. Tem muito patrimônio, né? Olha aqui, olha, na época, para vocês terem ideia, era 7 bilhões para 2 mil pessoas. Pois é. São muito altos e o valor que eles têm lá de investimentos e recursos é muito elevado também. Então, olha aqui, ó. Na época, isso aqui é 2016, eram 7 bilhões para 2 mil pessoas. A Séries administrava quase 6 bilhões para 18 mil. Olha a diferença. Os caras têm lá... Sim, né? Se você for avaliar o benefício per capita, sim. Entendeu? O que eu estou levantando... o que eu estou levantando só, querido, é o seguinte. Proporcionalmente... Aqui estou só comparando o custo de administração de plano com relação ao patrimônio. Só estou mostrando que, enquanto você tem uma entidade aqui, como a Séries, um patrimônio muito parecido, se cobra infinitamente menos para fazer a gestão de um plano. É isso que eu estou colocando. Tá certo? E é isso que tem que ser sempre levado em consideração. Bom, aqui rapidinho, 2 minutinhos só para falar da nossa pesquisa de satisfação. É feita aí a cada 2, 3 anos. Nós temos tido índices de satisfação bastante elevados, né? Não é um motivo de acomodação, é um motivo de que a gente busca uma retroalimentação para a gente, de fato, implementar nossos planos de trabalho. Tá certo? Mas é um índice bem interessante. Aqui, só para falar do Plano Família, foi criado o Plano Família, pessoal, por uma demanda de vocês. Tá
tá certo? Eu não sei quem é que tem algum inscrito aqui no Plano Família, algum familiar, o filho, ou nunca ouviu falar do Plano Família. Vocês já ouviram falar do Plano Família, pessoal? Poucos, né? O colega levantou que nós estivemos lá. Pessoal, depois, outra oportunidade, a gente pode, inclusive, fazer uma ponte direta e ir nas unidades falar especificamente, mas depois entre no portal www.familiaseries.com. Tem todas as informações, tá? O nosso tempo aqui, infelizmente, não dá para a gente falar, até porque o assunto era outro, mas é um plano super interessante. Não é um plano patrocinado, tá? É um plano que você particularmente vai fazer a sua contribuição, no qual hoje boa parte está fazendo para os seus filhos, tá? Ou o seu cônjuge. Mas tem empregados também aproveitando a oportunidade para fazer contribuições e ter os benefícios que esse plano está oferecendo. Tá bom? Olha aqui, olha, só para deixar aí um sabor aí na boca de todo mundo. Olha o quanto que nós rentabilizamos até janeiro de 2019, entre julho, que foi o mês que nós lançamos o plano, até janeiro, com relação aos bancos. Aqui eu estou comparando os nossos concorrentes, tá certo? Nós demos de lavada com relação aos outros planos. Por que isso aqui? Modéstia à parte, nós temos uma gestão muito boa e o nosso custo é incomparável ao custo dos bancos. Eu citei, tem banco que cobra 3% para administrar o seu recurso. Sérios cobra muito menos. Eu mostrei aqui quanto que era. Ok? Podemos então para as perguntas. Júlio Bica. Bom, pessoal, o seguinte, perguntando aqui para o diretor da Séries, fez uma boa explanação aqui, mas eu tenho uma dúvida. Foi questionado aqui a questão no PDI, como que ficaria, né? Porque um grande número de trabalhadores se aposenta e como fica, né? Vão pagar e não vão não vão estar arrecadando. Há uns eu não lembro bem, alguém que está aqui deve lembrar, que foi, não sei se foi ano passado ou mais alguns anos atrás, que teve um diretor da Séries lá conosco numa plenária, e ele foi indagado. O Dante. O Dante Scolari teve lá... 3 anos? 3 anos. Tá, então me ajudaram um pouco. Assim, ele foi questionado esse fato da Séries, qual era o perigo da Séries vir a quebrar, um exemplo assim, e não ter como pagar os associados, os beneficiados. E ele colocou para nós bem claro que se a Embrapa quebrasse, naquele momento a Séries tinha capital para pagar até o último segurado dela, sem problema algum. Então, se continua essa mesma perfil financeiro, eu quero saber o seguinte: então não temos risco algum. Se a Embrapa hoje demitir todos os trabalhadores, todos vão conseguir receber o seu benefício? Obrigado, Júlio. Ao seu. Estou escrevendo aqui, eu vou falar. Não, é assim, ó, quanto a relação à questão, isso que o Júlio levantou das séries e tudo, a gente tem ouvido e a gente sabe da seriedade que é feito, a questão financeira, tudo isso, e nessa questão não me preocupo. Eu só gostaria de fazer um exercício de futurologia aqui, tá? Que, assim, as séries dentro de um processo de normalidade está tranquilo. Mas como eu acredito no governo que está aí, das propostas que ele vai fazer, eu acho que vai ter processos de anormalidade, tá? E aí eu gostaria de saber se a séries já está discutindo isso ou como é que nós, enquanto sindicato, discutimos isso. Porque, assim, eu só vou pegar essa... Tá, já vou te dizer, só deixa eu ligar aqui. Porque, assim, ó, nós já passamos por isso num período, tá? Eu vou fazer o exercício de futurologia aqui, espero que depois vocês me digam que eu estou divagando e que não é verdade, que isso não vai acontecer. Mas no governo Fernando Henrique aconteceu, né, em 99, quando foi aquela paridade, que eu colaborava com, por exemplo, R$100, a Embrapa botava 300 nas séries, né? E então eu tinha uma expectativa de receber um benefício que era bem maior do que eu tenho hoje. Como teve que ter essa paridade, nós fomos chamados, né, para fazer um aporte maior e diminuir o final do total do benefício para poder adequar isso, tá? Então, isso foi feito, nós fomos consultando e acabamos fazendo isso para fazer aquela coisa que a gente brinca. Tem uns que dizem lá que quando ele entrou na séries, ele tinha comprado um carro 2.0 e agora vai receber um Fuquinha, principalmente os pesquisadores. Mas, enfim, foi feito isso, tá? Agora,
o governo está dizendo, lá na reforma da Previdência, que os fundos de pensão, essas coisas todas, ele quer que vá para a iniciativa privada, ele vai fortalecer a iniciativa privada. Né? Para fortalecer para a iniciativa privada, tem duas formas. Né? Ou diminuir o benefício, ou aumentar a tua participação. E o que eles estão colocando lá no texto, o que está proposta, é que, a partir dessa reforma, com isso, o governo tem autonomia para propor mudanças e os planos terem que se adequar, tá? Sem haver o processo de consulta. Isso está escrito lá no texto da reforma da Previdência. Então, o que mudaria? Que não precisa. O governo diz agora é assado, os planos têm que se adequar a isso. E a pergunta que eu faço é isso. Aquela vez foi reduzido de 1 para 1. E se o governo agora propuser o seguinte, as empresas públicas não colaboram mais com o plano de previdência complementar, tá? É só a contribuição dos empregados. Tá? Como é que fica isso? Que a mesma coisa depois vai ter na questão do caso Embrapa, que também ali quem está concursado agora nos concursos não entra mais. Tá? Que eu também acho que a gente vai fazer a discussão depois. Então, nas séries é isso. Tá? Se o governo chegar e disser o seguinte, com a reforma da Previdência, passar isso, ele disser assim, ó, a partir dessa data, as patrocinadoras não colocarão mais recurso, é só do trabalhador. Tá? Para quem já está aposentado, tudo lá, talvez, e os que não estão, e como é que fica isso? Obrigado, senhor Anderson. Se acontecer. Ele não aprendeu a falar nos 3 minutos. Bom, eu vou ser bem objetivo aqui. Jobson, duas coisas. Primeiro, com relação àquela questão dos empregados que já, dos participantes do plano BD, que já reúne os requisitos para aposentadoria, poder parar de pagar a contribuição, aquilo que a gente conversou antes. Isso já se está tramitando isso, como é que está nas séries? E uma outra dúvida que tem surgido é com relação aos colegas que podem aderir a esse PDI, querer fazer um aporte desse recurso nas séries, principalmente no Flex Séries, com relação a benefício tributário, imposto de renda, se isso é possível, qual que é uma melhor estratégia para isso. Queria que você comentasse isso para a gente. Obrigado, Anderson. Acho que podem responder esses. Bom, pessoal, sobre a primeira pergunta lá do Júlio, eu vou reafirmar aquilo que o Dante colocou lá para os colegas. Tá? O Dante ou, de repente, o Pérez também normalmente coloca isso muito, o Dante ou o Pérez. Tá? O que eles colocaram é efetivamente verdade e real. Se todos os participantes se aposentassem, tá? De forma proporcional, saibam que hoje vamos raciocinar no contexto esdrúxulo. Acabou, a Embrapa não patrocina mais planos, todo mundo foi demitido, temos que pagar os benefícios para os nossos participantes, ou devolver os recursos para os participantes, todo mundo seria coberto, tá? De forma proporcional. Quem já é assistido vai ter o seu benefício recebido até o dia da sua morte, porque é benefício vitalício, e os participantes de forma proporcional, de acordo com o que acumularam. Tá? Mas garantido quem tem o seu direito acumulado, proporcional, efetivamente, está totalmente coberto. Podem todos falecer, estão cobertos, e conforme aqueles cálculos que eu mostrei ali. Aquilo ali é cálculo atuarial. Tá? É cálculo que considera perspectiva de morte, perspectiva de entrada em validez, tá certo? Tem várias premissas ali sendo consideradas, tá? As mais diversas que vocês podem imaginar, ok? Então isso aí permanece sim, isso é uma verdade de fato. Sobre a questão da anormalidade que o Alceu colocou, é difícil a gente colocar no contexto porque a reforma começa agora com esse texto inicial e lógico que vai ter a atuação do sindicato. A gente sabe que começa assim exatamente para ter a moeda de troca ao longo do tempo, né, ao longo do avanço do processo, do andamento, ter uma flexibilidade para poder ser aprovada, porque essa aí todo mundo sabe que não passa da forma que está. Agora, a gente sabe que ele citou lá desde 98, né, lá da PEC 20, né, todos lembram da PEC 20, que foi a PEC que estabeleceu ali a paridade. Antes a Embrapa contribuía com 9,
É 3% e três vezes e o empregado com uma parcela. Por que veio isso, pessoal? Tinha fundos aí, fundações, que eram 10 vezes. O Banco do Brasil, há comentários aí que o Banco do Brasil aportava 10 vezes e o empregado aportava com uma parcela. Então, foi uma maneira de disciplinar. Infelizmente, às vezes se disciplina por baixo, né? E aí acaba tendo esses efeitos. Ele chegou a falar ali um pouquinho do teto de salário de participação, né, que quando ele comentou ali que o pesquisador contribuía na expectativa de, né, ter uma Ferrari no final da sua aposentadoria, acabou tendo um Fusquinha. Ao longo do processo, pessoal, ao longo do tempo, nós tivemos algumas mudanças no plano. Isso é fundamental. Qualquer tipo de mudança ter a participação no nosso sindicato, né? Acho que a maioria sabe que, por volta de 2004, houve uma desvinculação do salário de participação. Houve dois fenômenos ali a partir de 2004. Um foi a desvinculação do salário de participação. O que é o salário de participação? É o seu salário de contribuição. Tá? Hoje ele está limitado a R$ 12.692. Quem ganha além disso, tá? Infelizmente não tem essa cobertura adicional ali entre esse valor, né? Considero o teto do INSS, né, ou parte da cobertura que vai ter pelo INSS com o seu salário. Tem que considerar isso. Houve essa desvinculação. Esse foi o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, que todos nós sabemos, é que depois de 2004, os salários da Embrapa, né, por justiça, melhoraram muito. E o salário começou a se deslocar. Olha só, a correção desse salário de participação é só e somente só pelo INPC. Então ele é corrigido pela inflação. Todos nós sabemos que anualmente há ganho real. Então, a partir do momento que há um ganho real no salário, essa cobertura ela vai ficando distante. E a gente sabe ali que depois de 2004, ainda mais com aquele plano de cargos e salários, os salários aumentaram muito. Então houve um vazio aí a ser preenchido. O salário de participação ficou baixo, ele ficou descasado com relação aos salários da Embrapa. Há comentários, inclusive, que esse é um dos motivos que as pessoas também não se aposentam na Embrapa, porque quando elas vão efetivamente calcular, tomar nota do seu benefício, acabam verificando que o valor do benefício, a cobertura, acaba sendo de 1/3, né, ou 50% daquilo que eles recebem hoje. Então, há de fato um represamento, talvez por esse motivo aí de descasamento de salários de participação, salário de benefício. O que ele comentou também, Alceu, a questão da transferência de gerenciamento ali, ou seja, de tirar os recursos que hoje é administrado pelas séries e daqui a pouco ir para um banco. Estava conversando com um colega no almoço, isso aí acho que o Carlos sabe perfeitamente, isso aí ao longo dos 40 anos aí, desde 77, aí quando foi criada a primeira lei da Previdência Complementar, isso aí desde sempre é esse movimento dos bancos. Os bancos querem essa fatia. O ano passado, os fundos de pensão acumularam aí cifras de quase R$ 1 trilhão, né? Então, assim, é de fato um montante, né, um recurso muito interessante para os bancos. Os bancos o tempo inteiro, inclusive, tem um artigo, é importante até depois ficar ciente, Carlos, tem um artigo que trata lá, o nosso órgão de representação, a ABRAP, está batalhando lá para tirar da PEC, porque ele choca com o artigo 202, que diz que plano de previdência ligado a estados, municípios, suas estatais, só pode ser administrado por fundo de pensão. E foi colocado lá um outro artigo, que não está vinculado ao artigo 202, que diz que bancos, por meio de licitação, também podem administrar. Os bancos tentam de qualquer maneira, o lobby é forte para poder isso de fato acontecer. E aí, sobre aquele caso lá do aporte que você colocou, se a Embrapa não aportar, que eu particularmente acho muito difícil, porque se não for um dos melhores benefícios, uma das melhores políticas de recursos humanos que a Embrapa tem, que é o plano de previdência, se a gente chegar no momento da Embrapa não mais patrocinar esse plano de previdência, eu acho que vai ter um efeito muito grande aí de movimentação, né, de repercussão pelos empregados. Eu, sinceramente, não aposto nesse cenário. Eu
Tá certo. Eu, sinceramente, acredito que isso não deva vir a acontecer. Inclusive, essa resolução que saiu, viu, Alceu, para você ter ideia, eu citei a resolução CGPA 25. Né? Essa resolução ela trata de várias mudanças obrigatórias que vários planos precisam fazer até o final do ano. Para vocês terem ideia, a situação da Embrapa, a gestão da Embrapa, foi sempre muito bem feita com relação ao plano de previdência. Então, nada esdrúxulo foi colocado no plano de previdência. Tem planos aí fora, pessoal, para vocês terem ideia, que o assistido em fase de benefício, ele tem o mesmo reajuste, ele tem a paridade de reajuste do colega da ativa. O que tem a ver plano de previdência complementar, tá, com paridade de salário de empregado? Isso aí, olha, a Constituição já tirou desde a PEC 47 lá do servidor público, mas ainda assim continua em estatal, em Petrobras, em outras estatais aí isso acontecendo. O cara tem vários benefícios lá que ele ganha que o plano de previdência tem que cobrir. Então, de fato, há várias coisas aí esdrúxulas, né, que o governo tem atuado para poder minimizar. Tem que fazer várias adequações. Isso o plano de vocês já está largamente na frente. Não tem nenhuma coisa nesse sentido. Tá? E para concluir, para o que Anderson, né? Anderson colocou dos iminentes, né? Os iminentes foi inclusive demandado pela diretoria nacional. Agora recentemente saiu uma nota, né, no portal de vocês falando na oportunidade que eu estive lá. Esse assunto dos iminentes, pessoal, que é o que os colegas que reúnem todas as condições para se aposentar, a idade, tempo de contribuição, etc., mas que não se aposentam, continuam ainda trabalhando na Embrapa. Esse assunto já foi levado para a diretoria da Embrapa há muitos anos. Tá? Esse assunto está em discussão na diretoria da Embrapa. A gente sabe que teve uma interlocução com a CERT, teve alguns questionamentos da CERT, e inclusive o próprio Sebastião prometeu agora que ia dar uma solução para isso, então está lá para solucionar. Agora, enquanto perdura o regulamento, né, a regra atual, né, a gente não pode fazer a suspensão das contribuições, que esse foi o questionamento lá da diretoria nacional. Por que essas pessoas reúnem as condições e ainda continuam pagando? Tá? Por quê? A resposta que foi dada ao sindicato. Porque a regra do regulamento diz isso. Não tem a previsão da cessação das contribuições a partir do momento que o participante reúne a condição de se aposentar. Por isso que está lá a alteração de regulamento para a Embrapa aprovar. Ok? Sim? Olha, pela regra atual, infelizmente não. Tá? Infelizmente não. Paulo Molina. Isso, Molina. Depois o Marcos Tenório. Sim, Anderson. O Anderson disse que não foi contemplado numa. Perdão, eu esqueci da questão do aporte. É bem interessante. Tá? Pessoal, a questão do aporte, os colegas que provavelmente vão entrar no PDI têm uma interessante oportunidade. Tá? Quem quiser fazer um aporte no plano Flex, isso aí todo mundo sabe que quem está no Flex pode fazer a contribuição facultativa e pode também fazer o aporte. Ok? Então, lá no plano Flex, todo mundo já está habilitado para fazer no montante que quiser. O interessante é só o seguinte: quem quiser ter a cobertura ali, o incentivo tributário, tem que se lembrar que o incentivo tributário cede até 12% da renda bruta. Ok? Então, cada um tem que fazer a sua conta para saber se vai ser contemplado ou não. O que passar dos 12% da renda bruta, ou deixa para o ano seguinte, ou aposta nos ganhos financeiros que as séries têm oferecido. Agora, quem é que está e os colegas que estão no básico? Quem está no plano básico, o plano básico não oferece aporte, a possibilidade de aporte, nem a possibilidade de contribuição facultativa. Esses colegas, que vão ser a maior parte, né, eles podem fazer via plano família.
ok? Inclusive com uma flexibilidade muito maior, que o plano família tem uma flexibilidade muito maior de entrada e saída de recursos, ok? A gente pode depois conversar especificamente. Então, resumindo, quem quiser fazer aporte, pegar parte do recurso que for receber do PDI, pode estar aplicando nas séries, tá? Ou pode ser no plano Flex, ou pode ser no plano família. A gente está lá à disposição de vocês. No caso que eu pago já há 10 anos, né, o Flex, tá? Se por acaso eu me aposentar, é proporcional, seria proporcional, sim. Se eu retirar a minha parte, tá? Se eu continuar aposentado, né, eu continuaria pagando uma parcela lá, um percentagem. Se eu retirar a minha parte, eu não vou só pagar o imposto de renda e retirar a minha parte. Isso aí, por exemplo, não colocaria, se outros inventassem fazer, não colocaria o fundo Flex, no caso, em risco? Obrigado, Molina. O Marcos Tenório. Marcos Tenório Colombo. A maioria da pergunta aí acho que já foi respondida, não quero ser repetitivo, mas a questão da aposentadoria, da lei da Previdência aí, né, que está por passar, se não passar, graças a Deus, vai se passar. Hoje, as séries a gente consegue aposentar com 58 anos, né, idade mínima. A 60 anos. Mas com a reforma pode vir a 65 anos. E daí essa questão também do teto do aporte ali. Se eu pegar o teto hoje, que é de 12%, 12? 12 mil. A porcentagem do salário bruto qual que é? Porcentagem do salário bruto qual que é? Não, se o colega minha contribuição. Sim, pode ser até 8%. Tá. Até 8%, tá. Se for flex, se for básico, é 8%. Hoje, tem alguma coisa pensado, por exemplo, chegar que hoje eu consigo chegar nos 60 anos e diminuir isso para o mínimo possível, mas com o mesmo benefício daquela contribuição até os 60 anos? Cheio? É isso a pergunta. Boa tarde a todos, eu sou o Sebastião, Seção Sindical Bagé. Eu achei muito bonita essa explanação aí, embora eu ache que ela seja um tanto que falha, porque há 3 anos atrás o Dante esteve em Bagé, fez uma explanação, falou, e eu vou repetir as mesmas perguntas, porque até hoje não fui contemplado e a maioria dos colegas também. Por exemplo, a dificuldade em se adquirir e se estudar os estatutos das séries, tanto flex, quanto básico, quanto família. É um tanto que fechado, ele não é aberto. Ou seja, considerando que vocês fazem uma proposta para a gente aderir a um plano e vocês trabalhar para o empregado. Isso aí não há uma comunicação. Por exemplo, um retorno anual do que está sendo feito com o dinheiro. O que acontece em Brasília é que tem um colega das séries que oriente assim, isso aqui vai ser ruim para o empregado. Vamos informar ele. Isso está acontecendo. Que é uma coisa que ocorre com, como é que chama? Iminente, né? Que tu está contribuindo por uma coisa que tu não vai ter retorno. É correto isso? Para mim não é correto. Ou seja, é um dinheiro que tu está abrindo mão de usar ele para tua família, de usar, enfim, no que quiser, porque é teu, e não pode, nem pode parar. E outra coisa que eu questionei ele na época, que é o seguinte, o plano básico, o Flex Séries e vários outros planos, eles seguem basicamente o que é o INSS. Ou seja, é um benefício. Tu atingir os requisitos para se aposentar, o INSS vai lá e aposenta. Tem um teto, vai lá e aposenta. E por que com o plano não pode acontecer isso? Por que o colega, quando se aposenta, ele não pode, estando na ativa, receber? Não, isso é requisito das séries, não pode, tem que sair. Só se mudar o estatuto, e a gente está trabalhando para isso. Mas faz 3 anos e nada acontece. Então, para mim, o senhor me desculpe, não é pessoal, é
para séries, foi para inglês ver. Os três. Bom, vamos então lá, pessoal, na sequência. O Molina, sobre a questão da aposentadoria proporcional, ele questionou sobre o risco, né, que tem na aposentadoria proporcional. Pessoal, não tem nenhum risco com o plano, tá? Ele citou o plano Flex. Não tem nenhum risco para o plano, tá? O plano Flex, ele tem a possibilidade de você, aos 60 anos, com até 5 anos de contribuição, já se aposentar. A aposentadoria é proporcional. O Flex não é um plano, né, como plano básico, de benefício definido na origem. Tá? O benefício definido é aquele que você já sabe, no momento que você contribui. Quem está contribuindo hoje no básico já sabe quanto que vai receber de aposentadoria. Quem está no Flex tem uma estimativa de aposentadoria. Por quê? No momento de acumulação, ali é uma projeção financeira. A gente chama de saldo, tecnicamente falando, a gente chama de saldo de contas. Ele vai acumulando a contribuição, a rentabilidade. Quando ele fala assim, opa, eu quero me aposentar, a gente transforma aquele saldo em benefício definido que vai se tornar uma renda vitalícia. Então, a partir dele, ele sabe efetivamente qual será o seu benefício. Então, não traz nenhum risco para o plano. O Max questionou a questão das novas regras lá de aposentadoria com relação à idade, né? A mudança, né? Que a gente acredita que de fato essa idade proposta de 65 anos possa passar. E hoje a idade no plano é de 60 anos, né? Provavelmente, e isso que deve acontecer, né? Mas a gente só pode fazer essa alteração de regulamento após a aprovação da PEC, que essa idade também ela aumente. Tá? Provavelmente, mas isso aí também vai depender de alteração de regulamento, vai ter discussão com os empregados, com a patrocinadora. Tá? E no momento, ele também mencionou, no momento que o empregado completa os requisitos para se aposentar no Flex, o que ele contribui? Tá? A Embrapa dá até 6 meses de contribuição para ele após no Flex, tá? Isso é no Flex. No momento que ele reúne essas condições de se aposentar, e dali em diante ele faz a contribuição no percentual que ele quiser, respeitando o percentual mínimo, que é de 0,5%, além da taxa de administração, da taxa de risco. Okay? Então ele pode reduzir, se ele vier contribuindo com 8%, por exemplo, ele pode reduzir isso a torno de 0,5% e pagar as outras taxas de administração e de risco, ok? E o que o colega colocou aqui sobre a questão dos regulamentos, etc., respeitosamente, eu coloco o seguinte, essa questão de regulamento, que eu falei regra, você possa ter entendido assim, ou na fala do Dante lá no passado ou agora, é que a gente tem a Lei Complementar 108. Tá? E lá nos primeiros artigos é dada as duas condições, tá, para se aposentar em plano básico, por exemplo, em plano de previdência, em plano de benefício definido, que é ter o desligamento na patrocinadora, né, ter o desligamento do contrato, encerramento do contrato de trabalho, e estar aposentado pelo regime geral, né, no caso INSS, ou outro regime que tiver. Então, esse dispositivo, o regulamento obedece porque é a lei complementar que determina. Entendeu? Então, é um ato vinculado a uma lei complementar. Tá? E essa questão da alteração dos regulamentos é algo que tem sendo sempre... Sim. Sim, é porque o estatuto, veja só, o que rege o plano é o regulamento. O estatuto rege as séries. Tá? Então, o estatuto vai reger as séries em que sentido? Em sentido administrativo, em sentido de objetivo, de função, entendeu? Então, o estatuto das séries trata da entidade séries, tá? Gestora de plano de previdência. O regulamento que é o que trata do plano básico, que trata do plano flex, entendeu? Não, sim, o tempo... A verdade é a seguinte, a gente tem
junto com na propostas lá desse assunto dos iminentes, a gente tem outros artigos para fazer alteração no regulamento do plano básico. Ok? E o plano flex, a gente está estudando outras alternativas. Tem várias outras mudanças para acontecer também. Porém, veja só, a alteração de regulamento é um momento que você tem que aproveitar para tentar fazer as alterações em tudo que é possível para aquele momento. Por quê? Porque você não faz alteração de regulamento com frequência. Não é difícil ter acesso, porque olha só, qual é o trâmite legal que nós temos para fazer alteração de regulamento? Consegue? Você vai conseguir sim. Quando você falou agora há pouco que a gente não faz a prestação de contas, aqui está o relatório anual de informações. Esse relatório anual de informações nós fazemos para cada plano. Então aqui você tem todas as informações, tá, anuais dos planos da Embrapa. Eu pergunto o seguinte, quem é que conhece esse relatório anual? Quem é que já leu o relatório anual? O colega, eu coloquei porque o colega também, ele falou que não ia fazer a pergunta, mas falou assim, mostra os dados do último ano. A colega também, né? Então aqui, a gente tenta fazer o relatório de forma mais didática possível para poder os nossos participantes entenderem. Esse relatório é obrigatório, nós fazemos ele a cada ano. Nós estamos produzindo, esse aqui é o de 2017, nós estamos produzindo em 2018. A gente tem um prazo legal até dia 30 de abril para publicar. Tá? Então aqui tem todas as informações. O que mudou aqui de... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O que teve de alteração no contexto interno, tá? A gente traz aqui os destaques do ano. Então aqui a gente mostra ó, o que mudou. Ó, destaque do ano, primeiro destaque, plano família. Tá? Tem vários destaques aí que nós acabamos fazendo. E mais adiante nós temos... Mais adiante nós temos as informações detalhadas dos planos. Ó. Política de investimento, a gente tem a situação de cada plano, o que ele teve de rentabilidade. Depois eu convido os colegas a entrarem no portal lá das séries e verificarem. Tá? E aí, sobre os regulamentos, o regulamento está disponível no portal das séries. Ó. Basta vir aqui, ó, participantes, clicar aqui em documentos e aqui vai ter, ó, regulamento Embrapa Básica e Embrapa Flex Series, pessoal. Está disponível lá. A gente tem inclusive insistido muito na busca pelos nossos participantes. A gente sabe perfeitamente da confiança que cada um de vocês tem nas séries. Mas vocês precisam fiscalizar as séries. Precisa fazer esse tipo de questionamento como o colega fez, como os demais fizeram. Isso é muito enriquecedor, essa busca, tá? O sindicato tem feito, sabe, muitas trocas com a gente, é fundamental. Outro dia estiveram lá com a gente para discutir a questão dos colegas que estão com problema, né, de inadimplência, né, buscar uma solução. Temos construído várias soluções junto com vocês, tá certo? Agora vocês também precisam acompanhar a fundação, tá? Ok? Então, eu acho que tá atendida o questionamento. Agradeço. Teles. Tudo bem, Jobson? Tenho dois questionamentos a fazer. Um eu já fui complementado com a fala do colega ali, que é a preocupação em relação à possível aprovação da PEC da Previdência, em relação a esse aumento do limite de idade de 60 anos e a fórmula de cálculo do valor do benefício, né? Se com a aprovação teria algum risco de ser alterado a fórmula de cálculo do benefício. Outro questionamento é em relação ao encerramento do plano básico do Flex, do plano básico das séries e a criação do Flex. Qual o motivo que ocorreu essa mudança? E quais os principais pontos de diferença, divergência de um plano para o outro, né? Como valor do benefício, carência
de tempo para aquisição do benefício, idade, porque no básico tem a redução de 5 anos para aposentadoria especial e no Flex não tem. E que você comentasse mais ou menos sobre esses 2 pontos aí. Carlos, passa. Então, o Carlos retira. Eu estou escrito aqui também, então. Jobson, é o seguinte, não, pertinho assim dói mais. Não, o grande questionamento que o pessoal tem nos trazido é principalmente a preocupação com a aposentadoria especial. Então, teve um bom tempo que a gente demorou para ter a informação do plano básico, 55 anos da aposentadoria, 58, 53 especial. Do Flex é 60 e 55? Tá, pois então, essa é a dúvida que a gente tem para tirar. Outra, o pessoal que aposenta especial, ele aposenta mais cedo. Antes do piso, muita gente se aposentou antes dos 53 anos, mesmo no BD. Na situação, mas na questão do Flex, por exemplo, se a idade mínima, por exemplo, é 55, mas eu me aposentei com 50, eu posso me desligar da Embrapa, eu posso me aposentar de fato e continuar contribuindo para mim não me aposentar integral, proporcional e atingir a integralidade? Como que isso funciona? O Teles, cadê o colega Teles? Está lá atrás. Teles, é o seguinte, com relação à regra de cálculo de benefício, a nossa regra de cálculo de benefício, ela independe do INSS. Tá? Então, não vai ter interferência a PEC com relação à regra de cálculo de benefício. O que pode ter no futuro, como eu falei, que também não é o que a gente está vislumbrando neste momento, mas que por consequência vai acabar sendo alterado, provavelmente, colocando só no campo das hipóteses, né, é a questão da idade. Tá? A idade partindo de 60 para 65. Tá? Que isso aí não faz o menor sentido o colega poder se aposentar com 65 anos e ele não poder se aposentar pelas séries, que lá está colocado 60. Ele vai fazer o quê? Tá? Então, provavelmente, isso vai ser alterado. Agora, com relação a... Oi? Os 2 planos, todos os planos, né? Todos os nossos planos vão acabar, não só os da Embrapa, mas os demais vão acabar sendo impactados por isso aí, pela questão da idade. Agora, com relação à regra de benefício, a nossa regra é completamente diferente da regra do INSS, então não tem nenhum impacto. E com relação a Flex e BD, base, você perguntou, me colocou até numa situação complicada aqui com relação aos motivos, né? Mas eu vou tentar responder. Pessoal, sempre quando há alteração de modalidade de plano, tá, sempre se busca uma redução de custo. Tá? Por quê? Porque um plano básico, ele tanto para a patrocinadora como para os participantes, é um plano mais caro do que o plano Flex. Tá? É um plano muito mais caro. Porque você tem que dar uma garantia a longuíssimo prazo daquele valor ali que você está se comprometendo a pagar. Então, o colega que entrou lá em 79, o Carlos, você entrou quando lá na... 79, né? 89. Quando entrou em 89, ele que deve ser do básico, ele já saberia o valor que ele receberia quando tivesse lá os seus 58 anos de idade. Então, é um plano muito mais complicado, muito mais arriscado. Então, esses planos básicos, né, planos BDs, eles foram ao longo do tempo, né, todas as estatais, todo o mercado privado deixando de oferecer. Se migrou para o plano CV, que o plano CV ele é um mix de um plano, né, CD, que é um plano de contribuição definida. Que seria, em outras palavras? Seria, na fase de acumulação, um cálculo financeiro, né, uma acumulação financeira individual. Né? Não é mutualista como o plano básico. O plano básico ele é totalmente mutualista, né? desde o momento que você acumula até o momento que você recebe. E o plano Flex ele é individual na acumulação e na concessão ele é mutualista, porque ele se torna um BD lá na concessão. E hoje, para vocês terem ideia, se for criado qualquer plano, só pode ser criado plano CD puro, que eles chamam, né? O mercado chama CD puro, que é o quê? Ele é
individual e financeiro na acumulação e na concessão. O que isso quer dizer em poucas palavras? Quer dizer que você não vai ter mais renda vitalícia no plano CD, como você tem no plano CV, no plano Flex, né, que é um grande risco que nós temos. Né? Oi? Vai ser de acordo com aquele ganho, né, aquela projeção de ganho, que acúmulo de saldo que você tem. Só que é o seguinte, esse 20 mil você não sabe por quanto tempo você vai receber. Isso que eu estou querendo colocar, enfatizar. Que ele não é vitalício, tá? Ele é temporário, exatamente. Ele até consumiu o saldo, esse saldo vai ser consumido. Ele pode ser consumido antes ou depois da nossa linha de corte, que é uma idade específica que, conforme a tábua de mortalidade de cada plano, estabelece. Tá? Então, ele pode ter isso. Essas são as principais diferenças que nós temos, né, entre um plano e outro. E o motivo que eu coloquei que foi realmente esse motivo de custo ao longo do tempo. Né? Cada governo veio, né, com essa preocupação. E, realmente, a gente teve planos lá, por exemplo, da EPAMIG, da Emater Minas, que os colegas contribuíam com 25% do salário, era muito caro. Né? E hoje contribuem com 8%. Para ter o mesmo benefício, por exemplo. Tá? Porque era muito caro um plano básico, né? Um plano de benefício definido. Ok? E aí, respondendo aqui o nosso querido, aqui na mesa, vou mostrar aqui o que houve. Acho que é porque está projetado. Eu tenho a tabela. Opa, está aqui. Eu coloquei aqui a tabelinha, pessoal, que nós temos. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aqui são os requisitos, pessoal. Isso. Aqui eu vou tentar passar plano a plano rapidinho. Plano, os dois planos, mas eu digo os benefícios. Aqui são as regras que nós temos para os benefícios, né, para os nossos participantes terem acesso aos benefícios. Né? Então, aqui vocês podem ver o primeiro item, acho que não está dando, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Tem que... Agora sim apareceu. Então aqui, pessoal, esses aqui são os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição lá no plano básico. Ó. Quem entrou até 94, 58 anos, 5 anos de vínculo ininterrupto ao plano e 10 anos de vínculo empregatício, tá? A Embrapa tem que ter aposentado lá pelo regime geral, conforme eu falei. Isso aqui é de acordo com a lei complementar 108 e tem que ter extinção do contrato de trabalho, tá? Que aqui normalmente a maioria das pessoas aposenta. Agora, especificamente sobre o caso que o querido colocou aqui da aposentadoria especial, a gente já tem a regra diferente, né? Então, são 53 anos, tá? Para quem se inscreveu até 94 e 55 para quem se inscreveu a partir de 95. A mesma regra que a gente tem lá para tempo de vínculo, concessão e extinção, nós temos lá para aposentadoria. Tem que ter 5 anos, 10 anos e depois de 95 a 15 anos. O que ele mencionou foi a aposentadoria proporcional, tá? Que ela é possível desde que o empregado tenha aqui, ó, 44 anos. Então a gente tem muito caso de pessoas que começam a solicitar aposentadoria a partir dos 44 anos. Não vai receber o benefício cheio. Por quê? O benefício cheio, ele aqui, por exemplo, a aposentadoria especial só é para quem se inscreveu em 94 aos 53 anos. Ok? Então, um benefício proporcional. Aqui no plano básico. Tá? Mantidas essas mesmas regras aqui. 5 anos de vínculo ao plano, 10 anos. Tem que estar aposentado lá pelo INSS, no caso, e tem que ter extinção de contrato de trabalho pela Embrapa. Ok?
E aqui no Flex, no plano Flex, a gente tem as regras um pouco parecidas, porém com algumas diferenças, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, todo mundo é 60 anos. Por quê? Porque essa massa aqui é a massa mais nova que nós temos, né? É quem entrou a partir de 2007. Tem que ter um tempo de vínculo de 180 meses, né? Foi aquilo que eu coloquei dos 5 anos. Então, de repente, você não precisa esperar os 15 anos para poder estar se aposentando nesse plano. Com 5 anos, respeitando a idade, e você tendo o seu contrato extinto lá pela Embrapa, você já pode se aposentar. Ok? Existe a aposentadoria antecipada, que ela é comparada lá com a aposentadoria especial antecipada. Só que aqui há a diferença de idade. Tá? Aqui a diferença de idade, porque lá vocês podem ver. Lá começa a partir de 44, né? E proporcional é integral a partir dos 55, e aqui nós temos acréscimo de 2 anos, que por sinal é quase o mesmo acréscimo que nós tivemos lá de 2 anos com relação a quem entrou a partir de 95. Teve esse aumento aqui de idade. Tá? O tempo aqui é o mesmo, o tempo de vínculo, aqui no caso, perdão, é diferente, são 60 meses, não são 180, e a aposentadoria aqui não precisa estar aposentado pelo INSS, mas tem que ter o contrato extinto de trabalho. Não tem aqui essa proporcional direta, por quê? Porque se entende que preenchido essa idade e preenchido esse tempo de vínculo, tá? Você pode se aposentar a qualquer momento, preenchido esses 2 requisitos e a questão lá da extinção do contrato de trabalho. Ok? Logicamente, há essa diferença. Por quê? Porque o plano básico, que tem aquela massa muito mais antiga, né, teve a necessidade de se adequar com a sua massa, porque havia muitas pessoas que tinham uma idade, né, e por cobertura lá do INSS se aposentava muito cedo, a partir dos seus 44 anos, 45, até 50 anos. Logicamente, o plano tem que contemplar essa necessidade. O plano não tem que ter, ele não pode ter o ideal, ele não pode ter esse descasamento aí de tempos, né? E como o plano Flex é um plano muito mais novo, então se adequou a essa realidade mais atual. Ok? Eu acho que eram esses questionamentos. Claro, querido. Sim, perdão. Você fala da contribuição, é que a gente chama lá do autopatrocínio. Pode sim. O que ele está perguntando, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplo hipotético. O empregado ele tem 50 anos de idade, ok? Não pode se aposentar ainda, né? E se desligou da Embrapa. E ele pretende ter aquele benefício que aos 50 anos, lá nas simulações que ele obteve, ele teria com 55. O que ele pode estar fazendo? Ele pode estar fazendo perfeitamente o que a gente chama de autopatrocínio. O que é isso? Ele continua contribuindo, ok? No patamar que ele estava contribuindo, ou até 0,5% de contribuição programada, e as taxas, né, de risco e administração, e ele vai também fazer a contribuição pela Embrapa. Então ele vai assumir a contribuição dele, vai assumir a contribuição também da Embrapa. Por quê? Porque a Embrapa não aporta mais nenhum valor se ele se desligou. Ok? Ele preenche por esse período de 5 anos e depois tem a aposentadoria. É só importante enfatizar que, dependendo do objetivo, tem que se fazer contas. Tá? É importante. Como? Pode, perfeitamente, pode. Você pode fazer o aporte, o colega está falando o seguinte, em vez de você pagar R$2.000 aí, mensais por 5 anos, né, que daria aí mais de R$100.000, você faz o aporte de imediato para atingir na sua expectativa de benefício, e você no mês seguinte já solicita a aposentadoria, você já preenche o requisito para aposentar.
Sim. Sim. Não tem. Sim, você pode resgatar. Tem essa possibilidade que é a possibilidade que a gente não recomenda, que é o resgate. Por quê? Sim, o ideal é que autopatrocine, tá? Por quê? É importante colocar essa questão do resgate, pessoal. É possível a partir do momento que o participante ele se desliga da patrocinadora. É o momento ali que ele vai decidir a vida dele. Eu posso fazer o autopatrocínio, a gente chama de institutos. Eu posso fazer o autopatrocínio, ou seja, continuar contribuindo até o momento no qual eu reúno as condições totais, né, que eu pretenda me aposentar. Eu posso não contribuir, pode ter essa possibilidade também, pessoal. Você pode deixar de contribuir. É o que a gente chama lá de benefício proporcional diferido. Você pode deixar de contribuir a partir dali. Porém, o seu saldo de contas vai continuar só rentabilizando. E lá na frente vai ser calculado no momento que você preencher isso. Você está pensando que você vai ter 10 mil reais de benefício, se você não contribuir, você cai para, sei lá, 8. É uma possibilidade. Exatamente. Não é nem que faz a média, porque você interrompe a contribuição e só o seu saldo que vai rendendo. Entendeu? Exatamente, exatamente. Ou você pode também, pessoal, fazer o resgate. Só que o resgate, você resgata só a sua parte que você aportou. Você deixa da Embrapa para os colegas. Tá? Se você acumulou, ó, tem casos lá que normalmente uma reserva de poupança, ela chega a milhões, né? Então, vamos lá, você passou 30 anos acumulando, né? Acumulou lá 2 milhões, você Embrapa 2 milhões. Aí no momento que você pensa, eu vou meter a mão nesse dinheiro, vou resgatar. Desculpa até o uso da palavra assim. Mas você só leva 1 milhão, o outro 1 milhão fica lá para os nossos colegas. Tem um imposto de renda. Ok? Além disso, o leão come, né? Sim, sim. Pessoal, o Carlos está colocando aqui a questão do contencioso, né? O nosso maior contencioso hoje, nós temos, é o contencioso lá de empréstimos, né? Inadimplência de empréstimos. E a gente tem flexibilizado bastante, tá, a negociação com os nossos participantes assistidos. Logicamente, respeitando os critérios mínimos que a legislação nos estabelece, né? Que tem que ter uma rentabilidade mínima, tem que ter uma taxa de juros mínima. Mas a gente tem feito negociações com os nossos empregados, temos implementado, os nossos participantes, temos implementado uma sistemática de buscar o nosso participante para a negociação, chamá-lo para a negociação, dentro da sua possibilidade, negociar no prazo e da forma como eles têm condições, parcelando, chegando a parcelar, a flexibilizar valores, tá? A dar uma entrada e a gente parcelar o restante. E para vocês terem ideia, no último ano a gente teve aí um resultado muito expressivo. A gente deve ter em torno aí de 8 milhões, né, de saldo a receber, e a gente no último ano a gente negociou em torno de 2,5 milhões. Tá? Então já foi um resultado muito positivo. Lógico que as pessoas vão pagando isso ao longo do tempo. Tá? Mas é importante colocar e deixar aqui a mensagem que quem estiver nessa situação, ou algum colega que vier procurar vocês, podem dizer que nós estamos abertos a negociar. Tá? De maneira nenhuma a gente está fechado lá para qualquer tipo de negociação. E é fundamental colocar isso também, pessoal, que todos, né, estejam adimplentes, porque às vezes os colegas pensam assim, mas eu não vou pagar as séries porque o dinheiro das séries. O dinheiro é do plano. O dinheiro do plano é de cada um de vocês. Tá certo? É fundamental. O colega que não paga, ele está prejudicando o outro. Lá na frente vai faltar esse dinheiro. Ok? Então, essa adimplência ela é fundamental. Tá? Importante a gente disseminar isso entre nossos colegas. Pessoal, Sim? Não. Você tá perguntando o seguinte: se eu receber um auxílio-doença ao longo
ao longo do tempo, eu posso prejudicar a minha aposentadoria. Em resumo, é isso, de maneira nenhuma. O auxílio-doença, lembra que eu comentei, eu falei aqui em alguns momentos, eu não comentei, eu falei que se você reduzir sua contribuição, você tem que manter a contribuição de risco e administração. Todos vocês aqui, enquanto participantes ativos, vocês fazem 3 contribuições. Tá? No mínimo 3. Contribuição programada, que é a contribuição para a sua aposentadoria, para formar o capital da sua aposentadoria. A contribuição de risco, que é para cobrir auxílio-doença, invalidez, pensão por morte, se você vier a falecer enquanto ativo, e auxílio-reclusão. Lembra que eu mostrei lá atrás um percentual de 20%? Pois é, essa contribuição de risco é para cobrir esse tipo de risco aí. Não tem nada a ver com a contribuição programada. Ou seja, que vai formar a sua aposentadoria. Entre outras palavras, se você ficar 5 anos em auxílio-doença, tá? E depois retornar ao trabalho perfeitamente, nada disso prejudica a sua aposentadoria. Okay? Uma coisa não interfere com a outra, porque esse tipo de benefício de risco está coberto no teu plano de previdência. Sim, sim, sim. Nesse sentido, sim. Nesse sentido tem, porque ele entra para o cálculo do benefício. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim. Exatamente. Mas a maior parte, só para complementar, querido, eu sei que a gente já se estendeu muito, mas a maior parte a maior parte dos colegas que ficam muito tempo, tá, por mais de 3, 4 ou mais anos, eles se aposentam por invalidez. Tá? E aí é uma regra que acaba não considerando isso. Ok? Jobson, agradecer a tua atenção aí, a disponibilidade de estar junto com a gente. Séries, Casembrapa, são assuntos que sempre os nossos delegados, a nossa base carente de informação, sempre pergunta, sempre questiona, sempre tem interesse. Então é importante a gente estar fazendo esse debate. Perguntas simples, perguntas complexas, mas enfim, são aquelas que a gente tem as dúvidas no dia a dia e o pessoal nos cobra. Então, muito importante ter a tua presença. Agradeço aí, então, na organização da Plenária Sul pela tua disponibilidade e tua presença aí, trazendo esclarecendo esses temas aí para nós, muito importante. Nós que agradecemos, pessoal. A Séries que agradece. A Séries vai estar aqui junto com vocês, onde vocês quiserem, no momento que quiserem. Estamos lá à disposição, o Carlos sabe disso. E procurem, pessoal, fiscalizem o plano de vocês. O plano de vocês. O plano não é das Séries. O plano é de cada um de vocês. Estamos lá à disposição. Grande abraço a todos.